Olá, meu povo. Estou aqui novamente para falar com vocês sobre os 4 subprodutos que atrapalham a nossa vida, que foi o ódio, o medo, a culpa e o complexo de inferioridade. Falei sobre o complexo de inferioridade e hoje eu vou falar sobre a culpa. Baseado nos meus estudos, e eu estou usando nessa série que eu me comprometi de falar para vocês, as técnicas que eu uso com a energia orgásmica, que é a energia que cura o nosso corpo e nossa alma, e que é simples de ser feita. Então, fique até o final desse vídeo, que com certeza, assim como o complexo de inferioridade contribuiu com você, tratar a culpa também irá contribuir. Eu sou Laís e o meu propósito aqui é contribuir com os meus estudos e os meus aprendizados com vocês. Então, a culpa, ela vem devido a acreditarmos no pecado. E o fato de acreditarmos no pecado nos remete ao inferno, de onde todos nós, inconscientemente, temos medo. E a culpa, ela vem sempre acompanhada da tristeza, da vergonha, do autojulgamento, da crítica. E isso faz com que a gente só lembre de coisas passadas das quais a gente se envergonha e não trata. Aí, como numa casa suja, que a gente está meio com preguiça e varre e joga sujeira para baixo do tapete, assim somos nós com a culpa. Então, a gente vai se tornando uma pessoa raivosa. E você sabe que a culpa, ela vai criando um ciclo. Ela se torna cíclica. Porque eu te agrido e sinto culpa. E depois eu me afasto de ti para não ver a culpa. O que seria a compensação? O que acontece? Você, por algum motivo, como a pessoa culpada, ela vive estressada, cansada, desanimada, o pensamento repetitivo só espera o que é ruim, então já sai, ai, vai chover, vai fazer sol, o trânsito vai estar ruim. Por quê? Porque ela está naquele processo de culpa. Então, se você tem culpa, você é culpada até porque chove. Aí, o que é a compensação? Ela agride a pessoa, aí, de repente, ela tem um estado exagerado de amor, um desejo de presentear, só que ele percebe que está fora de controle e a pessoa que está recebendo começa a observar que está recebendo os maus tratos e os bons tratos, aí a pessoa já começa a perceber que o outro está com problema, que está literalmente doente. Aí de vez em quando fala, olha, você está precisando se ver, porque eu não fiz isso. Aí aumenta mais o processo, porque ele percebe que já a compensação não está funcionando. Quando a compensação já não funciona mais, aí a pessoa entra num estado meio que de torpor. Sabe, assim, sem dar muita importância mais para nada. Aí os relacionamentos vão acabando. E aí vai caindo o financeiro. Porque a energia do dinheiro é a energia do prazer. É a energia da alegria. E onde tem culpa, não se mantém alegria. Elas não ocupam o mesmo espaço. Aí ela se torna aquela pessoa que
programa de sair, aí de repente muda de ideia. Aí tá no lugar e de repente quer ir embora a qualquer custo. Por quê? Porque já sabe que se for perder a paciência, se for agredir, a compensação já não mais funciona. Porém, estou contando aqui o caso, por quê? Porque eu já sei lidar para que a gente dê a volta nisso e se livre disso também. É tudo para dentro. A volta, o caminho é para dentro. Quando a culpa não tratada, quando você fica juntando, você agride e não trata, aí agride de novo. Aí aquilo vai ficando um iceberg. E você vê só a ponta. A pessoa que você mais agride é porque você sabe, no fundo, que ela sabe dessa sua fraqueza. Então você começa a jogar nela a culpa do seu cansaço, do seu desânimo, da sua procrastinação, porque a culpa ela se torna uma energia tão baixa que você não tem ânimo para fazer mais nada. Aí o que acontece? Você agride a pessoa que está do seu lado, porque você olha para ela e vê nela aquilo que está dentro de você. Então, quando se torna esse vício que vai e volta, você já nem sabe mais se é seu ou se é do outro. Que na realidade é seu, mas você só quer colocar no outro. Daí você vai criar uma compensação. Outra característica da culpa é que a gente olha pra gente, inconscientemente, a gente joga pro outro tudo que está dentro de nós, sem ser olhado, sem ser curado. Então a gente olha no outro, a gente julga o outro e a gente agride. Quando a gente agride o outro, é porque na realidade a pessoa que a gente está agredindo, ela sabe da nossa culpa. Sabe por quê? A gente é como se a gente tivesse um vidro que está cheio de culpa e a gente não quer lidar com aquilo. Então a gente procura uma tampa, que é, sabe, os relacionamentos conflituosos que se torna a tampa do vidro, porque ali a gente não quer olhar. Aí a gente agride aquela pessoa, porque aí eu vou ficar com culpa de ter agredido e vou querer me justificar, porque tem um lado mais perigoso ainda da culpa. Então, para nós concluirmos sobre a culpa. Antes de que eu falei para vocês sobre quais são o motivo, e agora nós vamos eu vou contar a minha experiência comigo mesmo e depois eu vou falar para vocês o que eu usei comigo. Dessa vez eu vou falar que o que eu usei comigo, porque a gente só chega no cliente se a gente já tiver passado pela mesma situação. Então, algum tempo atrás, eu comecei a dizer, e eu nem estava fazendo proposital, sabe? Assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu comecei a falar assim, a hora que vinha um sentimento do passado que fazia troc, eu dizia assim, eu tô te vendo, porém, esse sentimento, eu agi dessa forma com a consciência que eu tinha na época. Hoje eu tenho uma outra consciência. Provavelmente eu não faria a mesma coisa. E eu me perdoo. Então,
Para nós nos curarmos de qualquer coisa, mas nós estamos falando da culpa, né? Nós temos que olhar para os nossos traumas, para as nossas sombras, porque quando a gente tem um trauma, a gente julga o pequeno. Aí, não vou mexer com isso não, bobagem. Só que isso quem tá falando a gente tá falando como um ego que acha que ele, como ele gosta de tudo imediato, não vai dar nada. Bobagem, isso é bobagem. E aí joga para debaixo do tapete e ela vira sombra. Agora, pra gente se curar, a gente tem que tratar os próprios traumas. Sabe por quê? Porque eu vou perceber que o problema não está no outro. Que o problema não é a tela lá fora. O problema está no filme que eu estou projetando na tela. Quando eu pego, aceito e tomo consciência disso, a gente começou a bendita autocura, porque só existe autocura. Quando eu comecei esse processo de curar esses subprodutos, que eu falei para vocês que foi o ódio, o medo, a culpa e complexo de inferioridade. Eu comecei a investir em mim. Então, no complexo de inferioridade, logo depois que eu atinei, chegou um cliente e eu fui em cima. Por quê? Porque eu já tinha passado, sabe? Pela experiência. E agora, com a culpa, também não foi diferente. E eu comecei a me auto-observar e eu lembrava que toda vez que eu entrava na culpa, era por conta dos meus filhos, sabe? Porque uma época eu achava que eu era uma mãe maravilhosa. Aí depois eu tirei o título de mãe maravilhosa. Mas eu não olhei para o porquê eu tirei o título de mãe maravilhosa. E aí, toda vez que eu estava assim, ótima, vinha. Aí eu comecei a observar aonde eu tinha começado a me julgar como mãe má. Então, às vezes, a gente passa por um monte de coisas pequenas e não dá importância. Eu sempre falo que um corte de papel, ele incomoda mais do que um grande. Porque o grande a gente já corre, a gente já vai no médico, a gente já toma anti-inflamatório, ou a gente costura, se for o caso. Agora, um corte de papel, ele fica incomodando. Porque a gente julga ser pequeno. Assim também começa todos esses traumas. Então, a gente só vai se curar. Gente, esta cura, eu não estou dizendo a vocês que seja fácil e que a gente está curado para sempre. É todo dia, é 24/7. Quem me conhece sabe que eu digo isso todo dia. É 24/7, é uma auto-observação constante. Eu ouvi uma moça virando falar para mim, falar assim, nossa, mas tá muito chata, você tá muito chata. Conversar com você tá muito chato. Aí eu falei assim, E porque eu não queria ser chata, eu retrocedia nas minhas caminhadas. E agora, garanto a você que vou ficar mais chata ainda. Deixando a brincadeira de lado, mas para uma mudança, para a gente mudar, requer esforço e dedicação. Não é aquela coisa chata de, eu não posso isso, não posso aquilo. Porém, no pensamento não tem como brincar. Não tem como eu pensar, eu falar brincadeirinhas, achando que o universo ou a minha consciência, o meu ego vai achar que aquilo lá é só uma brincadeira. Se você está fazendo qualquer coisa, mesmo de brincadeira, se ela está te incomodando, ela vai te deixar um resquício. Então,
o que é mais incrível é que a autoobservação do que você fala, do que você pensa, que você fala e que você age, é o X da questão. Só que antes eu pensava assim, mas eu posso ouvir, mas eu posso opinar. Não, quando a gente quer um caminho, a gente tem que seguir. Ouço, como terapeuta, eu ouço e a gente chega num consenso de solução. Agora, como amiga, eu digo, eu não vou te ouvir, sabe por quê? Que eu vou te ferrar e me ferrar também. Para isso, eu criei um passo a passo, sabe? Eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer para eu me manter no estado de calma? Então eu comecei, me olhei, me vi o meu valor, me olhei com autorrespeito e falei, eu criei isso. Eu não quero mais isso. E se eu criei, eu tenho como destruir, descriar. Com um trabalho gentil, sem cobranças, só me lembrando, cada vez que vinha, eu falava. Usava a minha técnica da energia orgásmica, que é as primeiras técnicas são respiração e movimento, porque quando você respira e faz o movimento, deixa o corpo fazer o movimento, você já traz a sua energia para o centro. Quando que eu percebi que eu estava consciente da culpa, e quando a gente toma consciência, a gente começa a autocura. Porque eu percebi que eu já quase não resistia nem reagia e nem colocava no outro aquilo que eu estava sentindo. E eu olhava e dizia assim, nossa, quando eu via alguma coisa na pessoa, eu falava, nossa, o que eu posso curar em mim que curaria nela? Então, eu comecei a sentir um prazer de olhar para as pessoas e não julgá-las. E também comecei a perceber que a raiva da pessoa era um pedido disfarçado de socorro. Então eu coloquei para mim, gente, isso eu coloquei para mim. Toda e qualquer explosão ou raiva que a pessoa jogar em mim, eu vou entender que ela está me despertando o amor ou ela está me fazendo um pedido de amor. E com isso, eu estou em paz. Eu observo no final do dia eu faço uma análise e eu digo, fui bem hoje. Eu comecei a perceber que eu não estava querendo, eu não tinha mudado o mundo. Eu não tinha mudado as pessoas. Eu estava olhando para o mundo com os olhos diferentes. Eu estava olhando para as pessoas com um olhar diferente. Eu estava sentindo amor. Sabe, assim eu olho e imediatamente eu digo, nossa, eu estive aí. E isso tem me trazido uma consciência. Cada vez que tem hora que vai falando, eu paro e penso, falo, opa, está me sugerindo amor, está me pedindo amor disfarçado. Então, com isso, eu me observo uma pessoa muito melhor. E é por isso que eu venho contribuir com vocês, dividir com vocês. É a minha contribuição, sabe? De vir aqui e contar para vocês isso. E se você gostou e quer mais assunto sobre isso, me segue e divide esse vídeo. Vamos ser multiplicadores de amor. Então,
eu comecei a perceber que eu não tinha gatilhos. Porque o que acontece? Quando a gente cura, por exemplo, o complexo de inferioridade, a culpa, a gente já fica sem esses gatilhos. Quanto menos gatilho nós tivermos, mais qualidade de vida nós vamos ter. Porque a gente vai parar de achar que tudo é pessoal. A gente vai parar de achar que a pessoa sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Porque assim, se a gente é desequilibrado e tem muitos gatilhos, a gente fica à mercê do outro. A gente joga a raiva no outro e o outro nos devolve. Aí, como o outro começa a perceber que se fala uma coisa, você reage, resiste, ele vai falar mais ainda. Então, o que acontece? A gente cura os nossos gatilhos e sai do domínio dos outros e dos outros, dos quais, com corpos e sem corpos, que a gente não vê facilmente. Nós vamos, com isso, perceber que a gente não muda o mundo. A gente muda o nosso olhar para o mundo. A gente vai perceber que a gente não muda as pessoas. A gente muda o olhar. E a gente vai perceber também que não é na tela, é no filme que a gente está passando na tela. Porém, a gente tem absoluta certeza que somos os escritores, os diretores, os atores e o câmera. Então, a gente toma consciência e diz: a partir daqui, eu vou fazer diferente. E foi dessa forma que eu estou cada vez melhor. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou, se te contribuiu, se inscreva no meu canal. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, curta meu vídeo e compartilha para sermos as beija-flores do amor e da transformação.